Bom, pessoal, começando a aula então, aula sobre multiplicação de frações, tá? Então, qual que é o objetivo da aula? O objetivo da aula é vocês saberem fazer multiplicação de frações de maneira mais simples e, além disso, saber resolver problemas do tipo, por exemplo, quanto é 2 terços de 1 litro, ou seja, 100 ml, tá? 2 terços de 100 ml, não, de 1000 ml, certo? Então, para a gente chegar nesses objetivos, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é por que que, por exemplo, 3 vezes 5 é 15? Ou seja, qual é o sentido de uma multiplicação? O que significa uma multiplicação? Uma multiplicação, na verdade, ela nada mais é do que a soma de várias vezes a mesma parcela. Por isso até que o nome é vezes, né? É 3 vezes o 5, ou seja, é somar 3 vezes o número 5. Por isso que é 15, por isso que não é 50, nem 800, enfim. Da mesma forma, a gente pensa assim, 10 vezes 7. Por que que é 70, né? Porque você pode somar 10 vezes o número 7 ou, da mesma forma, 7 vezes o número 10. Tá? Então seria 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Faltam um 10 aqui. No total isso dá 70. Então, quando a gente para pensar em multiplicação de frações, né, o que significa 1/5 vezes 4? Né? Você pode interpretar isso como 4 vezes 1/5, ou seja, somar 4 vezes o 1/5. Bom, nesse caso aqui, de acordo com a nossa aula anterior, como todos os denominadores são iguais, a parte de baixo é igual, você pode só somar a parte de cima. Então, você fica simplesmente 4/5, certo? Então, para que se chegue nesse resultado, pegar essa ideia, né, para chegar exatamente nesse mesmo resultado, acaba sendo a mesma coisa que, considerando que o 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1, multiplicar o de cima pelo de baixo, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 4, 4. 5 vezes 1, 5. Então, essa aula é até simples demais, no caso, né? Mas é porque sempre fica aquela questão de que multiplica cruzado, não multiplica cruzado. O negócio de multiplicar cruzado não existe, tá, gente? Em próximas revisões a gente vai estar até vendo por que que isso foi falado e tudo mais em algum momento. Mas essa questão de multiplicar cruzado, ela é só. Em algum momento a pessoa pensou que isso facilitaria, mas isso virou mais uma regrinha para decorar e acaba confundindo tudo. Então, por exemplo, se você tiver uma multiplicação de frações do tipo 5 décimos vezes 3 meios, digamos assim, isso acaba sendo 5 vezes 3, 15, 10 vezes 2, 20. E aí acaba, certo? Aí dá para simplificar aqui por 5, que aí é gerar uma fração equivalente. Isso fica a mesma coisa que 3 quartos. Quando você tem várias multiplicações, a gente não pode esquecer que toda fração é uma divisão, né? Nesse caso aqui é 3 dividido por 4. Se você fosse gerar o número decimal, seria o 0,75, que é R$ 3 dividido em 4 pessoas, dá 75 centavos para cada. E a gente não pode esquecer que multiplicação e divisão são operações inversas. Então, sempre você pode fazer isso. Mas, por exemplo, existem situações em que dá para você facilitar algumas contas. Digamos aqui seja 5, certo? Então, você pode fazer como 20 sobre, né, que é 10 vezes 2, 16 vezes 5, 80. Simplifica por 10, simplifica por 10, acaba ficando 2 sobre 8, simplifica por 2, simplifica por 2, acaba ficando 1 sobre 4, certo? Mas você poderia ter feito assim, ó. Como acaba sendo a multiplicação desses dois e a divisão aqui acaba sendo inversas, você já pode simplificar direto, ó. O 10 você pode dividir pelo 5, já direto. É como se você estivesse dividindo em cima e embaixo pelo 5. Então, aqui ficaria 2. O 2 com o 16. Aqui ficaria 8. Então, embaixo ficou 2
Em cima ficou 2, embaixo ficou 8. Simplifica por 2 em cima e embaixo, 1 quarto. Ele pula etapas. Não é obrigado a saber disso, né? Mas às vezes ajuda. E às vezes quando você tem termos iguais, também ajuda. Vou aproveitar esse restinho de folha. Por exemplo, 3 sétimos vezes 8 quartos vezes 4 terços. Vamos supor. Então, nesse caso, você poderia fazer todos de cima vezes todos e todos de baixo e colocar os resultados. Mas aí, como você tem a multiplicação e a divisão por 3, você já anula, certo? A multiplicação e divisão por 4, você já anula. Esse resultado já sai 8 sétimos, tá? Detalhe, esse resultado você não pode fazer se tiver uma conta de mais, por exemplo, tá bem? Bom, dada essa primeira explicação, então a gente já consegue resolver o primeiro objetivo de aula. Lembrando, não existe essa questão de multiplicar cruzado. É basicamente o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo e só. Então, nós temos aí 3 vezes 2, 6, 7 vezes 5, 35. A grande questão é que a multiplicação de frações, ela está ligada aos probleminhas sobre frações, tá? Então, toda vez que você precisar calcular, deixa eu pegar uma folha aqui. Toda vez que você precisar calcular coisas do tipo, probleminhas do tipo, por exemplo, 3 quintos de 1000 litros. Suponha que tem uma caixa d'água que cabe em 1000 litros e só 3 quintos dela está cheia. Se você for realmente tentar desenvolver não é a palavra, mas se você quiser realmente desenvolver o problema no seu significado e tudo mais, é basicamente assim, essa caixa d'água, ela seria o nosso inteiro, e de acordo com a fração 3 quintos, a gente pegou essa caixa d'água e dividiu ela em 5 partes iguais. Ou seja, se a caixa d'água tem 1000 litros, cada parte dessas vai ter 200 litros. E ela tem 3 dessas partes cheias. Ou seja, 200, 400, 600 litros. Mas esse D aqui, vocês podem sempre interpretar esse D aqui, quando a gente usa com relação a frações, esse D aqui sempre acaba significando multiplicação. Ou seja, para resolver esse problema de maneira mais direta, você poderia simplesmente fazer 3 quintos vezes 1000. Lembrando que esse vezes aqui, ele está representando o D, tá bem? Então, embaixo do 1000 tem o 1. Fazendo a multiplicação aqui, nós temos 3 vezes 1000, 3000. 5 vezes 1, 5. 3000 dividido por 5, 600 litros. Que era o resultado que nós já tínhamos chegado aqui em cima. Tudo bem? Então, todo tipo de problema que você precisa calcular uma fração de, por exemplo, metade de 500. Bom, metade é meio, então é meio, o D significa vezes 500, então acaba sendo meio vezes 500. 500, 2 vezes 1, 2, 500 dividido por 2, 250, tá bem? Então, esse D dos problemas acaba significando uma continha de vezes. Então, voltando lá para o nosso objetivo, que é, quanto é 2 terços de 1 litro? Então, é 2 terços, o D aqui significa vezes. Então, é 2 terços vezes 1 litro, que são 1000 ml. 2 terços vezes 1000, tá? Então, 2 vezes 1000, 2000, 3 vezes 1, 3. Então, é isso. Se você quiser fazer a divisão, aí você... ainda é um próximo tópico, tá? Mas aí vai acabar dando 666,666, se não me engano, tá bem? É isso, gente.